Queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos. Que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. No Brasil, existe uma instituição que foi inspirada numa instituição francesa, a chamada Academia de Letras. É uma instituição na qual grandes gramáticos, alguém que sobressaiu no mundo das letras, na literatura, no Brasil. E este grupo tem o poder de modificar a gramática do país. Tal a influência de suas intelectualidade. No Brasil, existem 40 lugares. Isto é, para um gramático fazer parte da Academia Brasileira de Letras, ele tem que aguardar alguém falecer para a cadeira desocupar. Temos recentemente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um sociólogo e que agora também faz parte desta Academia Brasileira de Letras. A tradição é que a primeira pessoa que ocupou aquela cadeira está passando para frente a cadeira para o próximo grande intelectual. Daí, eles são rotulados de imortais. Quando se refere a alguém que faz parte desse grupo, dá o título o imortal da Academia Brasileira de Letras. E o que tem isto a ver com a nossa conversa de hoje? É porque alguém que mal terminou o primário, Francisco Cândido Xavier, deu-se a sua missão, iniciou-se através da publicação de um livro intitulado Parnaso de Além-Túmulo. Ele era apenas um jovem. E este livro, ele é um compêndio de poesias de poetas já falecidos, que voltaram para escrever no estilo deles poemas inéditos. Isto para a Academia Brasileira de Letras foi um grande choque, porque como pode aquele menino de um local tão rude, sem maior conhecimento ou acesso às universidades, mal ter terminado o primário, escrever uma obra de tal magnanimidade, ao ponto que ao terminarem de analisar, de estudar, disseram que não só Chico Xavier poderia ocupar uma das 40 cadeiras, mas a cadeira de presidente. Tal a profundidade dos poemas. Então, concluímos que foi uma técnica bem aplicada pelos espíritos superiores para dar início à missão desta alma espetacular que é Chico Xavier. Ou os acadêmicos tinham que ceder a cadeira de presidente para aquele ser que mal terminou o primário, ou, de fato, os espíritos existiam. Claro que o orgulho humano tiveram que optar pela segunda propositura. Os espíritos existiam porque eles não podiam ceder a cadeira de presidente para alguém que mal terminou o primário. Então hoje reservamos a fala intitulada O Espiritismo, a Doutrina Espírita em Versos, para citar aqui alguns poemas que estão incluídos no Parnaso de Além-Túmulo, mas que na sua grande maioria foi transmitido pelas mãos missionárias de Francisco Cândido Xavier.
citaremos 2 poemas que não fazem parte dos poemas recebidos por Chico Xavier. Um poema escrito pelo grande imortal da Academia Francesa de Letras, Victor Hugo, e outro que é Francisco de Assis. Embora estes 2 poetas não são aqui na Terra, ou não foram melhor, espíritas, a mensagem que eles transmitem é eminentemente espíritas. Comecemos então por Francisco de Assis, com seu imortal poema sobre a paz. Este poema, ele revela a humildade de Francisco de Assis, porque a sua primeira frase, ele afirma: Senhor, eu quero ser um instrumento. Ele não está afirmando que ele quer ser o instrumento. Porque afirmar isto seria dizer o único que existe. Mas um instrumento. Isto é, ele está afirmando que existem vários instrumentos da paz. Ele queria apenas ser um deles. E como que ele ia ser um instrumento? Levando algo que contraporia o que existia. Por isto, ele afirma: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Mais compreender do que ser compreendido. Mais amar do que ser amado. Pois é dando é que se recebe, é amando, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Analisemos 2 versículos que não temos tempo, senão não poderemos falar sobre os outros poemas. Quando ele conclui: Senhor, onde houver trevas, que eu leve a luz. Trevas é o desespero, é a ofensa, é o ódio, é a mentira. Por isto que ele conclui: onde houver trevas, que eu leve a luz. E muitos não compreendem o último verso, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Mas por quê? Não é a morte física, que nós sabemos que ela não existe. É porque toda vez que fazemos algo para auxiliar uma outra pessoa, nós estamos sobrepondo a um capricho, a um egoísmo, a um orgulho nosso. Para perdoar alguém, às vezes passamos por cima do nosso amor próprio. E isto é como se fosse matar um pouquinho de nós. Está assim, matando o homem velho que teima em prosseguir, para dar espaço ao homem novo que está aguardando a nossa permissão. O segundo poema é de Victor Hugo, o imortal da Academia Francesa de Letras. E ele escreve algo fantástico, nos ensinando os valores que o homem e a mulher apresentam na colaboração da harmonia. André, poderia aumentar um pouquinho mais a música? Excelente. Porque os espíritos, quando chegam a um ponto da evolução, especializam em todas as artes. Os poetas se tornam músicos, músicos se tornam poetas. Então estamos escutando da música clássica o que há de melhor e das letras o que há de mais sublime. Então Victor Hugo afirma: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher
o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz luz, o coração amor. A luz fecunda, o amor vivifica. O homem é um gênio, a mulher é um anjo. O gênio é incomensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude sublimidade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio santifica. O homem é um código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que o deslumbra, o lago, a poesia que o encanta. O homem é uma águia que voa, a mulher um roxinol que cantas. Voar é dominar espaços, cantar é conquistar almas. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher uma estrela, a esperança. A consciência guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Daí aprendemos, no Espiritismo, que para o ser chegar à perfeição, deverá desenvolver as asas da intelectualidade e da moralidade. E as experiências no sexo feminino concede valores especiais ao espírito, tanto quanto as experiências no sexo masculino concede valores indispensáveis ao espírito, para que o ser perfeito tenha a androgenia, que seria a fusão das duas polaridades psicológicas do ser. Mas prossigamos. Agora temos Maria Dolores, que é um ser de uma evolução que nos sensibiliza através de suas poesias. Para o Dia das Mães, ela escreveu um poema intitulado O Coração de Mãe, afirmando que o coração materno tem a capacidade de sensibilizar o espírito embrutecido. Neste poema, que retrata o início da nossa evolução no planeta Terra, um anjo ele está aflito, porque para onde ele olha, há violência, há cobiça, e ele pergunta, mas como vamos fazer para transformar as pessoas, para ajudá-las a evoluir? Então Deus dá a resposta, que instalaria na Terra o coração de mãe, para que através deste amor que saiba amar, servindo e perdoando, as pessoas pudessem se transformar. Intitulado O Coração de Mãe. Dizem que quando a terra foi povoada, fazendo-se filha de filhos que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferra à dissensão, à morte, ao desespero, à guerra. Foi quando o anjo do céu volveu às alturas
e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta, em conquistas da posse. Que fazer, grande Deus? Compadece-te. Veneno, flecha e clava, sofre no mundo inteiro a humanidade escrava da descrença, do mal, do crime, sem qualquer esperança a que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados, caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai, de infinita bondade, pensou por muito tempo e disse comovido: Aceito, filho meu, o quanto me falas. Entendo-te o pedido. Volte ao mundo, a servir na tarefa em que avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará a minha obra de amor. A fim de acabar com a violência e com a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça. E para que haja amor, exterminando o orgulho, sem pancada, sem grito, sem barulho, enviarei alguém que ama os filhos meus com meu amor ao bem, para a exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir, a sofrer, cultivando perdão por simples dever. Dizem que foi assim, que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se as paisagens. E conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Daí ser mãe é algo sublime. É inesquecível a palavra de Chico Xavier no programa de Hebe Camargo, quando a entrevistadora indaga-lhe o porquê certas mães receberem filhos com síndrome de Down difíceis para o tratamento. E Chico vai explicando que a maternidade é uma bênção para todas as mulheres, mas que aquelas que recebem filhos especiais como aqueles, é porque Deus sabia que elas tinham a infinita capacidade de amar. Por isso que o coração materno transforma a humanidade. Infelizmente, a mulher, por causa de um trauma psicológico através da história, porque nós homens temos muita facilidade em infligir a dor, enquanto a mulher tem muita coragem para suportá-la, nós temos abusado. E a mulher, então, neste trauma psicológico, infelizmente, tem copiado do homem o que ele tem de pior para poder lutar dentro do campo social. No entanto, aprendemos em O Livro dos Espíritos que a missão da mulher ela é mais importante que a do homem. Por quê? Porque como ela passa mais tempo com os filhos, ela será a pessoa responsável por construir a nova sociedade. Daí não há motivo por sentir-se inferior a esta besta que continuamos a ser, nós homens. O segundo poema de Maria Dolores é um poema sobre a oração. Neste poema, ela nos recomenda o que é realmente orar. Muitos temos que a oração é simplesmente um balbuciar de palavras ou um imposto verbal que pagamos a Deus antes de dormir. Por não estar sentindo, por não estar pensando, analisando, simplesmente dizemos: se eu não fazer o Pai Nosso, eu não vou dormir bem. E sai aquele Pai Nosso automático, como se fosse um CD que estivesse tocando.
E quando não há esta conexão, quando não há sinceridade e mérito, a oração é como se fosse qualquer monte de palavras que estaríamos enunciando. Daí, Maria Dolores, neste poema, ela nos ensina que orar é trabalhar no bem. Orar é agir produzindo o amor. Amor, ação. Por isso ela pede que a gente faça as nossas orações, mas ao mesmo tempo vamos trabalhar. Porque aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo que quando nós pedimos, recebemos. Ora, nós não pedimos com a boca, e sim com os nossos atos. Por isto que se eu escolho a fumar, o que é que eu estou pedindo? Câncer nos pulmões, e vou tê-lo. Se eu bebo e vou envenenando pouco a pouco o meu fígado, o que é que eu estou pedindo? Por uma cirrose hepática, e nós teremos. Aquele que dorme até meio-dia, não trabalhou no dia anterior, está pedindo por preguiça, e vai ter muito problema financeiro. Daí as nossas atitudes é um constante pedir. Por isso que quem está pedindo por consolar, deve consolar os outros, como o poema de Francisco de Assis. É consolando que se é consolado. Porque quando a gente conversa com alguém que está em problema, o anjo guardião da pessoa nos utiliza de instrumento para consolarmos a criatura. E ficamos maravilhados com o que estamos falando. Meu Deus, não é possível que está saindo da minha boca. E falamos com total autoridade. Às vezes algo até forte de escutar. É porque o remédio amargo, ele é muito fácil para dar à boca alheia. Tomá-lo que é a dificuldade. Mas somos inspirados naquele momento. E no momento de estar consolando, quando chegam os nossos problemas, meu Deus, eu recomendei isto, como é que eu não vou aplicá-lo em minha vida? É consolando que se é consolado. Por isto que a oração de Maria de Dolores é uma recomendação sempre ao trabalho. Oremos, como estamos aqui hoje. No entanto, coloquemos em prática em nosso dia a dia. Quando ela afirma: alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa, quando desejas orar, buscando a segurança no Senhor, faça em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas, se desejas encontrar Jesus, o Mestre que procuras, atende, alma querida. Desce o vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez. Volve a sombra das margens do caminho e estende os seus braços fortes aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que vão, à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e de compreensão. Para e abraça essa criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para e ausculta a nudez, a febre, a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrima por leito, e a guisa de aposento um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai, onde existe aflição, oferecendo a cada sofredor uma cota do seu amor. E aí, somente aí, surpreenderás o divino clarão que dúlcido irradia, paz, bondade e harmonia. E em meio dessa luz, escutarás Jesus, eternecidamente a dizer-te ao fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te na voz, na prece e em qualquer parte. Devo, no entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe, e eu aguardo-te tão perto,
alma boa, eis-me aqui no altar da caridade, onde se faz a vontade do meu amor. Que assim seja. É claro a mensagem de Maria Dolores. Estamos buscando por Deus por todas as partes, nos templos de pedra ou nos centros espíritas de sheetrock. Não está aqui. Está aonde é necessário o bem, porque amando as criaturas, estaremos amando a Deus, porque o nosso próximo é a ponte de conexão entre a criatura ao Criador. O próximo poema saiu do livro Imortal, há 2000 anos. Quem não leu este livro não sabe o que está perdendo. Emmanuel escreveu 5 romances que são incansáveis de ler. Lê 1, 2, 3, 4, 5 e a forma romanceada pela qual ele escreve os livros é de tal forma cativante que começamos a ler e fica difícil de colocar o livro de lado. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia Ave Cristo. O segundo livro, há 2000 anos, é autobiográfico, porque Emmanuel está se referindo a uma vida, a uma existência, a uma reencarnação que ele esteve na condição de um senador de Roma, que se chamava Públio Lentulus. Era um homem extremamente orgulhoso, mas estava acompanhado de um verdadeiro anjo, a sua esposa Lívia. Então, no começo do livro, eles estão juntos. E ela faz uma declamação de amor a ele. E neste poema, é como se fosse o próprio Públio Lentulus falando a Lívia o que ele representa para ela. No entanto, quem está declamando o poema é a Lívia. E durante a trama do livro, acontece uma situação desastrosa que separa os dois. E antes dela morrer, ela acrescenta mais uma coletânea de versos ao poema original que começou no livro. Ô, gente, leia, por favor. Deixe das novelas, que são os mesmos atores, ou os filhos dos mesmos atores, com os mesmos temas de sempre. Cansativo, tedioso, e que embrutece toda uma cultura, todo um povo. Com algumas exceções, que eu tenho vários amigos noveleiros, e me afirma que assistem às novelas espíritas para apoiar a boa cultura. E antes das novelas espíritas, assistiam do mesmo jeito. A Rainha das Vacas, e por aí vai. Mas os livros não têm por objetivo simplesmente o entretenimento. Além de ser um entretenimento edificante, são histórias de almas, exemplos vivos de pessoas que passaram por problemas infinitamente maior do que o nosso. E como é que eles resolveram aqueles problemas? Esse é o objetivo do romance escrito pelos espíritos, porque eles não vieram aqui para o nosso entretenimento. É nos dizer, olha o que eu fiz e o que aconteceu comigo. Seja inteligente e não faça o mesmo. É a mensagem. Então leia, dorme com o livro, come o livro. Mas, por favor, embriague-se desses conhecimentos. Uma sessão terapêutica aqui, que fica infinitamente aquém de um conselho de espírito, é caríssimo. Quando se tem seguro, ainda tem que pagar o copay. E chega um psicoterapeuta, um psiquiatra que quer empurrar medicamentos pela nossa goela dentro, como se uma pílula pudesse consertar a nossa vida. E é claro que não.
conserto para a nossa vida é modificação de pensamento. Porque toda realização exterior é uma consequência de nosso mundo interior. Então, pílulas não são solução. Ali está um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta que já recebeu o doutorado do além, aguardando o paciente buscar consultá-lo, para ele recomendá-lo o que fazer. Seguindo as diretrizes, evitaremos os problemas e solucionaremos os antigos. Então, ela começa o livro, olhando para Públio Lentulus, cantando para ele esta página imortal dos poemas espíritas. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas, na bênção dos deuses, na luz da claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como tu és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a mais triste agonia da saudade nos seus véus. Se algum dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Esta criatura, ela é tão evoluída, que certa feita, Francisco Cândido Xavier disse que, embora nós apreciamos, amamos, lemos, cultivamos os conhecimentos dados pelo grande Espírito Emmanuel, ele, até hoje, trabalha dentro de si mesmo para alcançar o nível espiritual onde Lívia se encontra. Mas, prossigamos. Temos agora o grande poeta, que apenas com 23 anos de idade, na época da abolição dos escravos, este homem, quase que um menino ainda, já se fez famoso através de um livro intitulado Espumas Flutuantes. Com 23 anos é o que nós estávamos fazendo. E este homem já estava transformando o contexto social de um país através da influência de seus poemas. Esse jovem morre e volta para escrever através das mãos de Chico Xavier. Poemas que apenas um seria o suficiente para demonstrar a veracidade da mediunidade. São poemas de estrutura muito difíceis, chamados cestilhos, porque são 6 linhas. As 2 primeiras linhas rimam uma com a outra, a terceira linha rima com a 6ª linha, a linha 4ª e 5ª rimam com uma outra. Bem difícil. Mas além desta rima difícil, é a mensagem que traz o poema. No primeiro, intitulado O Livro, é uma referência na qual a observação de que tudo era na Terra confusão, através das religiões politeístas, através da dominação romana, e surge na Terra um livro, por isto o título do poema, um livro, referindo-se ao Evangelho de Jesus Cristo, que traria para nós uma nova filosofia de vida. Enquanto o Velho Testamento pedia olho por olho, dente por dente, o Evangelho ia nos pedir que, se alguém nos ferisse a face esquerda, que apresentássemos também a outra. Apenas para relaxar o clima,
Conta-se que um pastor, a quem muito respeitamos, levou isto ao pé da letra. Então alguém escutando a palestra do pastor dizendo, se você oferecer o lado esquerdo, Jesus recomenda que também dê o direito, se alguém lhe bater esquerdo, ofereça o direito. Então alguém da plateia, após terminar a palestra, chegou perto do pastor e disse, pastor, quer dizer então que se eu esbofeteá-lo na esquerda, você vai apresentar a direita? Sim. Então vire. Virou e esbofeteou. Agora o outro lado, e também acertou outra. E aí o pastor tirou o terno com muita paciência, tirou a gravata e começou a golpear este homem. E bateu, e bateu, e bateu. O pastor era faixa preta de karatê. E o Senhor, sendo espancado, perguntou, mas você não disse que Jesus afirmou que quando alguém oferisse a face esquerda que era para apresentar a direita? Disse, mas Jesus deixou em branco o que a gente pode fazer depois. Segundo Joana de Ângeles, quando alguém nos esbofeteia a face esquerda, apresentar a direita, apresentar algo que a pessoa não está esperando. Alguém nos ofende, o que a pessoa está esperando? Uma outra ofensa. A pessoa nos calunia, o que a pessoa está esperando? Uma outra calúnia da nossa parte. A outra face é um comportamento não esperado. Isto que é apresentar algo que não consta na expectativa do opositor. Apresentar um outro lado. Então este poema é uma recomendação de Jesus Cristo. Como é que nós vamos lidar com todos os reveses da vida, com as pessoas difíceis? Então Castro Alves afirma, gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que subleva, Roma encharcada de trevas esparzia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida. Cárpio Cartago a vida, ligado a grilhão cruel. Na Capadócia e na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. Olimpo dormir em sombra, cessar a graça de Eleusis, não mais surgiram outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingiu o apogeu da indiferença, disse Deus da altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando. Para a história envelhecida, era o evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança contra o ódio, contra a guerra, a mensagem do Cristo pedia à terra: paz, bondade, amor. A outra face. Começou o novo reino. Horizontes infinitos descerraram seus aflitos, perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos rumos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia, ao clarão de novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua em seus sublimes esplendores, formando renovadores, artistas, oradores, santos e heróis. Espíritas companheiros, da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão. E servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos no Espiritismo, na Boa Nova, o Evangelho da nossa redenção. É clara a mensagem.
O Espiritismo é o Evangelho redivivo. Porque as criaturas humanas, na época medieval, não conseguindo incorporar as lições difíceis de Jesus Cristo, lançaram interpolações, fizeram más interpretações, porque quando a gente não consegue aplicar-se a algo, a gente muda a ideia. Num contexto aqui bem fácil de se entender, quando começa o ano, todos entramos numa dieta. Mas como é tão difícil aplicar-se à dieta, ao longo do tempo, modificamos a dieta e continuamos o mesmo. Assim fizeram com o Evangelho. O que Jesus pedia era muito difícil de fazer. Amar aos outros, perdoar os inimigos, ajudar alguém antes de atender os seus problemas. Isso é muito difícil. Então, o que aconteceu? Criamos inúmeros rituais, acender velas, cantar, estarmos cultivando uma estátua com todo respeito. É uma análise histórica do que aconteceu. Por quê? Porque amar é muito difícil. Até hoje, creio que algumas de vocês trabalham para um povo que está sempre em conflito nas mídias através das guerras. Este povo é tão cheio de ritual para atender Deus, que se você cozinhar a comida num certo dia da semana, tem que ser num tipo de microwave. Em outro tipo da semana, em outro dia da semana, em outro tipo de microwave. É um grande pecado não comer sem lavar as mãos. São rituais que não modifica a criatura, porque ritual é fácil de seguir. Transformação íntima é o grande desafio. Se não tomarmos cuidado por esse nosso vício ritualístico, fazemos o mesmo com o Espiritismo. Chegamos durante a palestra e vamos dar ectobaba, que é dormir. E depois receberemos o passe, tomamos a água fluidificada e perguntemos à criatura o que você compreendeu. Nada. Estava escutando a palestra em desdobramento. Interessante é constatar que as novelas nunca são assistidas em desdobramento. Ali ficamos com os olhos bem fixos na tela. Daí, esse nosso vício ritualístico, temos que tomar muito cuidado para não fazer deste local o mesmo. O que é o passe, a água fluidificada? Um complemento da mensagem que foi dada. Se você não gosta do palestrante, e é muito natural que nós não identifiquemos com o estilo de alguém, ali estamos para exercitar o quê? A caridade. Envolver na psicosfera do ambiente. Chegamos em certo local, claro que não é aqui, mas as pessoas estão com o semblante, com a aparência de revólver carregado. E ficamos com compaixão daquela criatura, porque está perdendo a oportunidade de usufruir do bem-estar. Porque à medida que vamos emitindo ondas do bem, vamos nutrindo destas ondas. À medida que emitimos ondas de antipatia, vamos nutrindo destas mesmas ondas. Então os nossos pensamentos, antes de prejudicar os outros, atrapalham a nós. Está aqui? Aproveite. 1 hora. Reflita. Se você não estiver compreendendo nada, planeje a sua semana então, através de uma visualização. Amanhã eu vou acordar bem, terça-feira eu vou acordar bem, vou chegar, o chefe vai estar chateado com algo, eu não vou permitir que a doença dele me contamine, vou ficar tranquilo. Mas aproveite o momento. E isto vai gerar uma psicosfera saudável para você mesmo, contribuindo com as outras pessoas. Quando falamos em caridade, logo pensamos na roupa, na sopa. Está aí uma caridade que ninguém sabe que você está fazendo. Durante a palestra, está o Marcos, está a Temes, o André, outros de fora, emite ondas de carinho, emite ondas de amor, porque você está contribuindo com o bem. Há 3.500 anos já escutamos
dos 10 mandamentos: não matarás. Esse não matarás não é apenas com metralhadora. Nós matamos a iniciativa das pessoas, não aplaudindo o bem, não estimulando as pessoas a proceder corretamente. Então, com a sua atitude mental, você está auxiliando, incentivando, estimulando alguém a continuar. Se ainda não tivemos a coragem de fazer, que pelo menos a gente estimule quem está fazendo, para que nós beneficiemos disto. Está aí uma oportunidade da caridade sem que ninguém perceba. Não é necessário a gente estar na rua com a sopa. É uma atitude mental. E podemos fazer a caridade da sopa sem nenhum problema. Mas as mais reconhecíveis pelo plano espiritual são aquelas que, quanto mais sacrifício do nosso orgulho, mais meritórias são. A da rua, todos estão vendo a gente doando algo. Então ficamos muito bem perante a sociedade. É uma massagem em nosso ego. Veja que anjo que ele é, está dando sopa. Né? Só que esta, a do perdão, a do estímulo, né? A do carinho que a gente emite sem que ninguém saiba, essa não tem pessoas de fora para aplaudir. E quem está de fora para aplaudir só pode fazer isso mesmo, aplaudir. É um barulho que a gente escuta no momento. Mas os espíritos superiores, que tudo podem ver, estão vendo a nossa atitude que ninguém está vendo. E eles tudo por nós podem fazer. Por isso Cristo nos pedir para acumular tesouros no céu e não na terra. Acumulamos bajuladores na terra, não terá ninguém para nos estimular nos céus. Dispensamos os bajuladores na terra e vamos ficar com quem? Com aqueles que tudo podem fazer por nós no céu. As palmas é um estímulo, é um carinho, mas jamais me esquecerei da grande lição que eu recebi em Cuba, quando lá estivemos no Congresso Espírita Mundial. O Congresso Espírita Mundial acontece desde a década de 80 e nele participava o grande tribuno Raul Teixeira. E no final das palestras que eu via por vídeo, quando o Raul terminava sua palestra, as pessoas o ovacionavam de pé. Os aplausos calorosos. Ele teve, então, um acidente cerebral vascular e ficou impossibilitado de comparecer em Cuba. E me impressionou, sem nenhuma crítica, é uma análise do que aconteceu, que o nome dele nem foi citado. Isto é, as pessoas nos aplaudem hoje e nos esquecem amanhã, para que a gente não ilude com as palmas. Quem se lembra de Ayrton Senna? Então a memória é bem curta. Daí vamos receber o carinho, o estímulo, e quem não está fazendo, estimule para que a criatura permaneça no bem. Mas se ninguém te aplaudir, se você está na tarefa do bem e ninguém reconhece, não te preocupes. Tranquilize-se, porque os espíritos bondosos tudo fazem por nós. E para concluir, Castro Alves, no seu poema magistral, intitulado Marchemos, é do verbo marchar no imperativo. Marchemos, ele está dando uma ordem, caminhemos para frente. Sigamos, prossigamos, marchemos. Neste poema, ele retrata a nossa evolução, a função da dor nas nossas vidas, que é sempre transformadora, educativa. A dor não é algo contra nós, é a nosso favor, para despertar e desenvolver as virtudes que estão latentes dentro de cada um de nós. Explica-nos que, mais uma vez, sempre repetindo os Espíritos, que o Cristo é o caminho. Não é Cristo homem, é o que o Cristo representa, o caminho, a verdade, a vida. Porque se eu estou fora do caminho, eu vivo uma mentira e eu estou morrendo. Daí, compreenderemos, mais uma vez, que a dor nos transformando em direção da evolução é servindo no bem que alcançaremos a perfeição. Então, poema intitulado Marchemos.
Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija, é a bigorna, o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopo dos escultores transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma eterna voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. E a todos vocês, muitíssimo obrigado pela paciência de nos escutar.